Henker que vive duas vezes, capítulo 639. Deus Criador, 1. O Mar do Tempo era um grupo de pessoas que adorava e seguia o Rei Negro. Além de serem misteriosos e inclusivos, eles eram semelhantes à forma como o exército do diabo reverenciava o demônio celestial. No entanto, ao contrário do exército do diabo que abandonou seu Deus após a negligência do demônio celestial, o Mar do Tempo planejou despertar o próprio Rei Negro. Claramente, eles pretendiam trazer o fim das coisas, que foi dito que viria no final das revelações. Disse nas revelações que o espaço é um sonho que o Rei Negro sonha durante o sono. E quando ele acordar, tudo no espaço desaparecerá como o fantasma de um sonho. De acordo com esta interpretação das revelações, todas as criaturas que existem neste mundo são meras ilusões. E para que as ilusões continuem existindo, elas precisam ter um lugar ao lado do Rei Negro desperto. Então eles querem contribuir para despertar o Rei Negro para isso. Mas é difícil dizer, já que não sei exatamente suas crenças. O olhar de Yon-Wu escureceu. Eles são apocalípticos enlouquecidos. Eles são ainda piores que o exército do diabo, que não disse nenhuma besteira sobre destruir o mundo. Como os deuses que o exército do diabo e o Mar do Tempo adoravam estavam em lados opostos, suas crenças eram completamente diferentes. O Mar do Tempo tinha tendências não seculares e acreditava de todo o coração na realização de seus ideais, na expiação de seus pecados e na limpeza de suas mentes em preparação para o dia do julgamento, que viria quando o mundo desaparecesse. Por outro lado, o exército do diabo representava o livre-arbítrio e colocava ênfase em repelir a escuridão que tentava cobrir o mundo. Mesmo que as crenças do exército do diabo tenham se tornado mais extremas com o passar das gerações, causando todos os tipos de distúrbios, eles não eram nada comparados aos perigos do Mar do Tempo. Embora Yon-Wu tenha se tornado o sucessor do Rei Negro, ele só pensou em usar seu poder e não adorá-lo. Se o Rei Negro interferisse em seu caminho para se tornar mais forte, Yon-Wu o abandonaria instantaneamente também. Ele só manteve o poder do Rei Negro porque o Rei Negro estava no mesmo nível do demônio celestial e a alma de Jeong-Wu havia retornado para ele. O mesmo aconteceu com Cronos, que havia sido o apóstolo do Rei Negro. Do seu ponto de vista, o plano do Mar do Tempo para despertar o adormecido Rei Negro na parte inferior da torre não era favorável. Mas aprender que o Bureau Central e o Mar do Tempo não estão em conluio é o suficiente. O fato de eles estarem trabalhando juntos apenas por necessidade significava que seu relacionamento poderia ser rompido a qualquer momento. Então Yon-Wu organizou seus pensamentos. Então, Yon-Wu estreitou os olhos para Laplace. Ele agora tinha uma compreensão geral da situação, mas ainda havia algumas partes que ele não entendia. Então, o que você quer? Laplace nasceu como um rei do mar demoníaco, tornou-se um alto guardião apenas por diversão e agora estava correndo para o fim das coisas depois de se tornar um jogador. Como ele era tecnicamente um deus do outro mundo, ele também era possivelmente um seguidor do Rei Negro e desejava acordá-lo. No entanto, Yon-Wu não achava que ele fosse o tipo de pessoa que faria isso. Yon-Wu então perguntou: você parece se afastar dos ideais de Evolk, ou do bem maior em que o Mar do Tempo acredita? Laplace ergueu o canto da boca como se a resposta fosse óbvia. Estou entrando no passeio para me divertir. Posso sentar ao lado do vencedor e observar confortavelmente o mundo em mudança. Seu sorriso era tão lunático que ele quase parecia inocente. Contanto que eu possa observar de lado, estou satisfeito. Não preciso ser eu quem fará as mudanças. Eu só quero ver a história mudar. Escusado será dizer que Laplace declarou que estava bem com seu estado atual porque Yon-Wu também era um dos personagens principais que mudaria a história. Yon-Wu pensou que Laplace definitivamente não estava em seu juízo perfeito. Mas ele teve certeza de uma coisa. Laplace não tinha qualquer lealdade ao Mar do Tempo ou ao Bureau Central. E enquanto houvesse algo para entretê-lo, Laplace seria um bastardo maluco que poderia ser leal ao próprio Yon-Wu. Leonard ficou chocado e sem palavras. Ele não apenas viu os aparentemente invencíveis altos guardiões serem derrotados sucessivamente, mas Laplace, que ele havia visto uma vez no Mar do Tempo, foi acorrentado e mantido sob controle. Ele sabia que Yon-Wu era igual a outros seres divinos e havia se tornado o Deus Supremo do Olimpo. Mas só depois de ver pessoalmente seu poder é que isso pareceu real. No entanto, havia algo mais que o surpreendeu mais. O GH, aquele maldito cara. Quanto ele sacudiu o relógio de bolso para eu me sentir exausta. Aquele que Leonard queria ver há tanto tempo estava lá. Esposa, castigue-o por mim. Você não pode? Não, ele vai ouvir você. Nesse momento, o corpo remanescente de Chajeong-Wu que estava reclamando na frente de Ananta se virou ao sentir um olhar. Ele sorriu ao descobrir que era Leonard. Faz muito tempo que não nos vemos, Leon. Vê você é realmente Jeong-Wu? Você não consegue perceber olhando para mim? Yon-Wu me disse que você estava vivendo bem. Qual é a sua condição? Ouvindo o tom atrevido e olhando aquele sorriso travesso, Leonard avançou em direção a Chajeong-Wu com passos trêmulos. Embora tivesse ouvido falar de Valdebiche, ele não pôde deixar de duvidar. Quanto mais perto ele se aproximava de Jeong-Wu, mais claramente Leonard conseguia ver o rosto do qual tanto sentia falta. Foi um grande contraste com a aparência de Jeong-Wu quando ele foi envenenado e sucessivamente deixado para trás por seus camaradas. Este era o Jeong-Wu que ele viu no primeiro encontro. Ele estendeu a mão e acariciou o rosto de Jeong-Woo. Fiquei com o braço arrepiado.
Cha Jeong-woo recuou, gritando de horror. Até suas reações foram as mesmas de antes. Seu bastardo, você não é Leon. Você deve ser uma encarnação do coelho pervertido ali, ou. O corpo de vestígios de Cha Jeong-woo não foi capaz de continuar. Porque Leonard de repente caiu no chão com a cabeça baixa. Leonard disse suavemente, desculpe. O que? Por tudo que fiz no passado. Me desculpe por ter deixado você quando você já estava passando por momentos difíceis. Se eu não tivesse saído naquela época. Saí com uma desculpa ridícula dizendo que precisava esfriar a cabeça, mas sinceramente nem pensei no quão difícil deve ter sido para você. Não vou pedir perdão, eu só queria te contar isso algum dia. Leonard ainda tinha sentimentos não resolvidos. Ele não esperava que as coisas voltassem a ser como eram. Ele apenas queria se desculpar. Se Cha Jeong-woo tivesse deixado um túmulo, Leonard o teria visitado várias vezes. No entanto, não havia sepultura e o mundo havia se esquecido de Cha Jeong-woo. Como a única pessoa que se lembrava dele e o honrava, Leonard sentia-se insuportavelmente solitário. Ele também estava insuportavelmente arrependido, então talvez a culpa tenha sido o fator que o trouxe até onde estava hoje. Mesmo assim, ele agora conseguiu se reunir com Jeong-woo, por quem se sentia grato. Ei, não chore, não há nada mais nojento de ver do que um cara chorando. Cha Jeong-woo resmungou de vergonha, mas seus olhos estavam levemente vermelhos também. Ananta fingiu não ver nada e desviou o olhar. Parecia que os dois teriam muito o que conversar. Oh Ryu, é assim mesmo? Então, existem agora 3 altos guardiões, incluindo eu. Até ontem tínhamos maioria, mas os números caíram assim. O alto guardião, Rato e Volk, balançou a cabeça depois de ouvir um relato do cachorro Caleb. Ele ficou perplexo. No entanto, ao contrário de suas palavras desanimadas, ele estava sorrindo. Embora 3 altos guardiões tivessem morrido, ele não parecia pensar muito nisso. Caleb sentiu arrepios percorrendo sua espinha enquanto observava Ivolk. Devemos ser meras peças de xadrez para Ivolk. Caleb era leal a Ivolk porque foi influenciado pelos ideais de Ivolk e estava pronto para se sacrificar se necessário. Por ter vivido uma vida longa e chata, ele não tinha apegos à sua sobrevivência e pensou que sair com força seria uma recompensa suficiente. No entanto, isso não significava que Caleb iria impor seus valores aos outros. Ele ficou chocado com a reação de Ivolk porque houve alguns entre os guardiões que seguiram Ivolk por ganância pessoal por poder. Ao mesmo tempo, ele também entendeu a resposta de Ivolk. Ele olhou para a conta girando na palma da mão de Ivolk como um peão, contanto que Ivolk tivesse a chave do sistema, que era uma combinação de 11 chaves, Ivolk não precisava se preocupar com quantos altos guardiões morreram. Se ele realmente quisesse, ele poderia fazer tudo sem nós de qualquer maneira. Ivolk era alguém que usaria todos a seu favor se isso significasse que ele poderia cumprir sua missão, mesmo ao preço de sua própria vida. Ele me lembra alguém. Agora que penso nisso, o cara que era tão problemático quanto o rei marcial e causou problemas ao Bureau há muito tempo passou pela cabeça de Caleb. Esse cara era alguém que não podia mais ser chamado de jogador. O que foi mesmo? Agressor? Caleb se lembrou de como o sistema chamava aquele cara. Já que 2 seres semelhantes começaram um jogo de galinha, é uma questão de quem chega primeiro ao seu destino. Caleb engoliu em seco ao pensar na batalha imprevisível. Então algo mais lhe ocorreu. Não, há outras 2 pessoas na linha de partida, suponho. Ele sabia que uma delas era Harmonia, e a outra era. Caleb se virou lentamente, sentindo um olhar focado nele. Ele percebeu que Ivolk já estava se dirigindo ao dono do olhar. Oh Ryu, por que você está aí parado? Entre. Você parecia ocupado. Oh Ryu, essa é a coisa mais engraçada que uma pessoa sem tato como você já disse. Quando você se tornou tão atencioso? Ivolk falou cinicamente, mas o homem que entrou na sala ignorou. O homem pálido tinha longos cabelos loiros que lembravam a juba de um leão e olhos impressionáveis e arrogantes. Faíscas aqueciam o ar enquanto ele se movia e ele exalava uma pressão sufocante. Ele não tinha inclinação para respeitar os outros. Era como se esperaria de um rei que nunca precisou respeitar ninguém desde o nascimento para agir. Porém, a atitude arrogante combinava bem com o loiro. Vou tentar ser diplomático de agora em diante. Oh Ryu, claro. Mais importante, o homem loiro fixou um olhar cobiçoso na conta que girava na palma da mão de Ivolk, como se ele não quisesse mais continuar a conversa fiada. Essa chave é o item que você disse que me daria? Por favor, fale os fatos. Isso só será dado a você se você provar que se qualifica para ser o novo Deus Criador, correto? Você não está me enganando, espero? Você já esqueceu que nos comprometemos com o sistema? Eu quero isso agora. Não, não podemos fazer isso. Você é mais jovem que eu, mas já mostra sinais de perda de memória. Como você pode provar que está qualificado nesse ritmo? Se você falasse comigo desrespeitosamente há muito tempo, você já teria morrido. Não há nada mais patético do que pessoas que estão presas ao passado, falando sobre o seu auge. Oh Ryu. Caleb sentiu o suor escorrer pelas costas. Quando os dois tiveram uma guerra de nervos, ele sentiu como se estivesse levando uma surra no meio. Deixando Ivolk de lado, ele não sabia por que o homem loiro estava brigando. O homem deveria estar tentando agradar Ivolk para obter a chave e aprendeu que isso provavelmente não era suficiente. Como Ivolk disse,
Ele também não tinha sido acordado há tanto tempo e talvez estivesse preso no passado. Se fosse esse o caso, então a possibilidade de o homem ser o mestre da chave do sistema era próxima de zero. Alforone não poderia ser substituído tão facilmente. Embora ele já tenha sido forte o suficiente para derrubar Cronos, que era o rei dos deuses, ele provavelmente perdeu a maior parte de seus poderes após sofrer da doença do demônio celestial. Caleb não sabia o que estava pensando. Não, acho que não há necessidade de se preocupar com isso. Mesmo que alguém que não seja ele seja o substituto, isso não nos machuca em nada. No entanto, Caleb adivinhou que o homem loiro se tornaria o substituto no final. Seus instintos lhe diziam isso, os sentidos que foram treinados durante o longo tempo que ele passou como supremo guardião. Ele pensou que, sob a máscara arrogante, o loiro teria um lado completamente diferente dele. Já que ele é um guerreiro cruel e inteligente que assumiu o trono mesmo tendo sido expulso. Fagulha. Luzes amarelas ofuscantes brilharam enquanto o homem loiro sorria maliciosamente. Este será o símbolo que representa o novo rei. Proteja o bem. Matarei os rebeldes que se atreverem a se reivindicar como reis, e retornarei em breve. Sob o monóculo, os olhos ilegíveis de Ivolk se enrugaram enquanto ele sorria. Então estarei esperando aqui, Zeus. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.